Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Obrigado a você que tem nos prestigiado, programa esse que passa de 2 anos e 3 meses de existência. Com a sua audiência, com o seu carinho, a gente prossegue, trazendo sempre aqui um personagem que muito contribuiu, que contribui e que continua contribuindo de uma maneira direta ou indireta com a nossa cidade. Então, hoje, a gente recebe um convidado mais do que especial, porque eu digo, é um irmão de guerra. Eu tive o prazer de fazer o tiro de guerra, servir o exército através aqui do tiro de guerra de Dois Códigos, com ele também. Foi um dos meus grandes irmãos ali no tiro de guerra. E ele é tecnólogo civil, vai contar para a gente sobre isso também. Concluiu também a gestão empresarial, um bem-sucedido empresário e, o principal de tudo, um altruísta, um rapaz que merece toda a consideração da comunidade. Foi presidente da USE, a União das Sociedades Espíritas, à época regional de Jaú, de 2009 a 2020. Portanto, você vê a quantia de anos ali à frente, e ele vai continuar a falar para nós depois como isso mudou de sigla, a abrangência dessa sociedade espírita, enfim, tudo no bate-papo. E também é a atual presidente da Associação Beneficente Teresa Perlatti. É dono, né, de um carisma fantástico. Seja bem-vindo, receba o carinho de todos os nossos ouvintes, Antônio Aparecido Rossi. Tudo bem, Raul? É um prazer estar aqui com você. Fiquei lisonjeado pelo convite e estou aqui à disposição. Agradeço por estarmos aqui batendo um papo nesse programa que a gente acompanha quase toda semana. Parabéns aí pelo tempo do programa e pelas pessoas que passam por aqui. Estamos sempre aí acompanhando e é importante esse registro, que essas pessoas aí marcaram a sua época aqui na nossa cidade tão querida e você está registrando isso. Parabéns. Muito obrigado, José, essa mesma atenção. E esse é o presente da gente, o reconhecimento desse trabalho. Realmente me deixa muito grato, muito feliz trazer aqui, e vejo isso como um dever meu. É o dever de um cidadão aqui que precisa levar ao público essas pessoas maravilhosas que aqui contribuem. Rossi, aqui você já deve ter visto o programa, e você sabe que a gente faz um túnel do tempo, né? E eu gostaria que você contasse para mim escolas, a sua infância, como é que foi tudo aí. Nascido em 64, né? Eu sou o filho mais velho e aí do seu Armando Rossi, da dona Etelvina Fávaro Rossi, que há pouco tempo aí acabou falecendo. Meu pai já faleceu há 15 anos aproximadamente, e a minha infância toda foi ali na Mira Lopes, na rua Alcides Zanetta, onde a gente tem profundas recordações de uma grande família, que naquela época a vizinhança se auxiliava, se ajudava. A gente ali tem grandes recordações, o mercadinho São José ali do seu Zezinho, da dona Nenê, e todas aquelas pessoas que nos rodeavam ali, seu José Leopoldo Nogueira, então inúmeros vizinhos ali, onde a gente cresceu e pôde desfrutar de muitas amizades que são presentes até hoje. Eu fiz aí do 1º ao 4º ano no Francisco Simões, Juraci Zanetta, Cleusa Ferro, um profundo carinho pela dona Cleusa Ferro, que se estiver nos ouvindo aí, manda um abraço. Ela fez a diferença na vida de muitas pessoas, como todas as outras, né? Dona Antonieta Rosseto e Neide Capucci, as 4 professoras aí do 1º grau lá no Francisco Simões. Aí depois os outros 4, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série lá no José Alves Mira. José Alves Mira. Então nós passamos aí toda a nossa infância nessas 2 escolas que estão na nossa memória. As professoras, as mestras, professores de educação física, seu Isidoro, Pedro Gilberto, Bacarim. Então todas essas pessoas ainda moram no meu coração aí, porque ajudaram a formar o nosso caráter, né? Muito bem, você. E aí depois eu fui para Jaú. Sim. Fui fazer o colegial lá na Industrial, na Escola Técnica Joaquim Ferreira do Amaral,
Então, naquela época, escolhi o caminho da edificações. E eram 4 anos para você poder pegar o registro no CREA de edificações. Então, realmente, aí em 1983, eu me formo lá na Industrial em edificações. Foi aí, então, que eu saio do primeiro emprego. Eu entrei com 11 anos na tinturaria e loja de calçados de São José, do José Rampazzo Neto. O José Rampazzo e a Cidineia Pisato foram também parte daquele início da minha jornada profissional, onde no início ele era tintureiro, né? Então fazia o trabalho de recolher as roupas para a lavagem, para que ele lavasse e passasse, e depois durante a semana a gente ia entregando o produto já pronto, né? Com toda aquela história do terno de casemira. Exatamente. Tudo aquele formato diferente naquela época, né? Muito. Então, por bom tempo, né, a partir dos 11 anos, eu disse para você que quem conseguiu aquele emprego para mim foi o nosso amigo José Fernando Cantador, que era meu vizinho lá na Mira Lopes, e através dele que eu, então, fiquei lá quase 10 anos. E quando eu me formei em edificações, em 83, então eu fui trabalhar no escritório de engenharia do Olavo Pink, Carambu, do Paulo Carmesini e a esposa dele, que é a arquiteta Cristina. Então aprendi muita coisa também naquele período. Naquele período. Já era quando você opta pela escola aí, pela FATEC Jaú, né? Não, pela ETEC, né? Perdão, naquela época pela lá, ETEC Jaú. É. Você já tinha essa predisposição a esse tipo de trabalho? Sim. Você sabe que uma inspiração foi o José Rampazzo, que ele sempre estava ali desenhando reformas e tal ali, então eu peguei gosto ali, a gente sempre fazia medições, plantas, projetos ali para reforma, e aí acabou chamando a atenção e eu comecei a trilhar esse caminho aí, fazendo os 4 anos do colegial lá na Industrial. Sim. E quando eu me formei lá em 83, então, que eu entro no escritório de engenharia e resolvo fazer tecnologia civil lá em Bauru. No período de 84, 85 e 86, então eu vou para Bauru todos os dias. Era um curso noturno. E você viajava todos os dias? Todos os dias. Da mesma forma, em um momento o pessoal resolve fechar o escritório e o Paulo, como era vice-prefeito, me leva então para trabalhar lá na prefeitura. E foi outra escola, trabalhar aí com o saudoso Oswaldo Casonato, um prefeito que me ensinou muito, de uma retidão, de um caráter. Então ali também foram aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos de muita experiência. Ali eu comecei como fiscal de obra, depois eu fui para o cadastro, chefe do setor de cadastro, e a gente fez um trabalho muito interessante com o cartório de registro aqui, regularizando vários bairros da cidade, como Vila São Sebastião, Vila Bandeirantes, Vila São Pedro, Vila Santo Antônio. Então foi muito importante, foi uma grande experiência também aquele período lá. E você me conta nos bastidores aí, porque havia muitos problemas de irregularidades nas plantas das casas, em terrenos, etc. Foi Sim. aí que vocês regularizam junto ao cartório e faz todo esse trabalho. Isso, porque é diferente de hoje que você tem um projeto de loteamento, onde Sim. cada lote, por exemplo, tem 10 por 25. Não, era todas medidas quebradas, terrenos irregulares. Perfeito. Então o processo era a prefeitura ir até o local, fazia medição, dava uma certidão, dava uma certidão também da planta que tinha aprovada e as pessoas foram regularizando seus imóveis. Um trabalho minucioso, não? Foi muito interessante, muito Sim, aprendizado, Raul. Muito aprendizado. Tá. E depois, em 88, teve a eleição. Sim. Eu fui candidato a vereador, acho que muito pouca gente sabe disso, eu não me recordo disso. Sim. Você foi candidato. O prefeito, o seu Oswaldo Casonato, convidou e eu fiz 77 votos. Fiz 77 votos, mas aí na época foi o candidato Paulo e o Durva Mangili. Do seu João Mazeiro, ele ganhou a eleição e ali depois
por uma questão de equipe e tal ali. Troca de equipe. É, isso. Então, eu acabei preferindo sair do poder público. Sim. E fui trabalhar com o Peu Garcia, nosso companheiro de TG. Outro companheiro do tiro de guerra. E o João Banicioli. Fui lá na Laje Guarapuã e também material de construção. Mas E foi vindo para o sangue, né? E aí, numa situação em que eu acabei marcando o meu casamento, minha esposa trabalhava no SESI em Bariri, tá? Então acabei indo morar em Bariri. Ah, você foi morar em Bariri? Morei em Bariri por 13 anos e a Laje Guarapuã naquela época tinha uma filial em Jaú. Então eu fui trabalhar como gerente da loja Laje Guarapuã em Jaú. Olha aí. Morava em Bariri e viajava todos os dias. O percurso era menor, né? Sim. Jaú, Bariri, e todos os dias viajava. Mas antes de você falar do casamento, dos filhos e tal, vamos voltar um pouquinho, para a gente não fazer um pulo aí nessa sua sequência de vida aí. Sim. Tiro de guerra, 1982. Gostaria que você falasse do tiro de guerra. Tiro de guerra foi um amadurecimento tremendo. Muito jovem, né? No último dia de inscrição para voluntário, quem me procurou na época que estudava comigo na Industrial foi o Otair Geraldo Nogueira. Nosso saudoso Otair também. Saudoso. Né? E ele falou, ô Rossi, eu vou indo fazer inscrição para fazer o tiro como voluntário. Como é que é isso? Foi assim, meio bem de sopetão. Eu falei, bom, quer saber, eu vou com você. Então eu fiz a inscrição como voluntário, né, no último dia, na última hora. E você lembra bem disso, que talvez foi o único ano aqui no Explore que teve 2 turmas. Foi a nossa, realmente. O ano de 82, a gente fez a primeira turma, o primeiro semestre, né? Isso. E teve o segundo semestre, exato. Então, eu fazia aniversário, faria 18 ainda em setembro, mas eu já fui convocado para a primeira turma, como o Flávio Casonato. Também voluntário. Não me lembro agora, mas alguns voluntários na nossa turma também. Então, ali, também uma experiência de vida fantástica. Fantástico. Onde a gente pôde conviver com o subtenente, naquela época lá, Aldo Segnini, que é nosso companheiro de jornada até hoje aí, sempre a gente que pode estar junto, né, Raul? E nosso ouvinte aqui vai estar ouvindo você, a sua entrevista. Então, Sim. Às vezes o comandante Aldo não sabe a importância que ele tem em nossas vidas, na vida daqueles jovens que passaram por suas mãos, toda aquela rigidez do Exército, aquilo nos deu uma condição, uma base que a gente sustenta até hoje. Então aquilo foi muito importante. Jovem ainda, com 17 anos, né, prestando o serviço militar, onde a gente pôde ver todo um conceito de hierarquia, de determinação, de disciplina. Isso foi muito importante aí. Camaradagem, né? Sim, o curso de formação de cabos, inclusive, né, no final ali, acabei tirando o primeiro lugar no exame. Pessoal. Tá aí então, o assim, nosso monitor, tornando-se cabo ao final do curso, Sim. né? E primeiro lugar ali no curso. Realmente, o Rossi, fantástico. E Aldo, que ele bem frisou aqui, de vez em quando, aí todo ano a gente faz uma festa de confraternização. A gente convida hoje o atual capitão da reserva do Exército e está sempre pronto a participar com a gente, né, Rossi? Sim. Mas é o que o Rossi resumiu com maestria aí. A importância do significado do comandante e do serviço militar, Sim. né? Tão importante para a cidade aí. Você se recorda bem das campanhas que o tiro de guerra também, né? Sim. Efetuava, doação de sangue, etc, né? Que é muito importante na vida do jovem. Eu acho que é uma pena que Dois Costas, né, findou-se esse trabalho tão bonito do Exército, porque é importante. Realmente, você sabe que em Jaú a gente tem um serviço militar. Eu tive o prazer de ver meu filho fazer o serviço militar e também ter a formação como cabo, mas depois a gente vai tratar desse assunto mais à frente. O TG ajudou muito o hospital Teresa Perlatti, né, nos últimos anos, com várias ações. Olha aí. Em momentos muito difíceis do hospital, o tiro de guerra estava presente. Olha que bonito isso aí. A gente vê o nosso querido Rossi aí explanando para a gente. Rossi, hoje você é um bem-sucedido empresário. Eu gostaria que você falasse como tudo iniciou nessa sua empreitada aí
na parte de materiais de construção. Como você falou, só um parênteses aqui, em 1983 era o 4º ano de edificações. E não tinha turma, antigamente tinha a turma da manhã e a turma da noite. Sim. Tá? Então, para fazer o 4º ano não tinha. Então, todos os alunos precisaram se juntar e fazer o curso à noite. Olha. Tá? E então, nesse ano de 83, eu conheci a minha esposa. A minha esposa morava em Bariri e eu em Dois Córregos. A gente se encontrou na escola, se conheceu ali nesse ano Ela de fazia o 83. mesmo curso? O mesmo curso. Opa. Então, ela estudou 3 anos de manhã, nunca nos vimos. Né? E eu à noite. E no último ano que teve que juntar teve a junção, o pessoal, acabou a gente conhecendo. acabou conhecendo e realmente uma vida junto já de quase 41 anos. Que bonito, que bonito. E é importante aí. Com relação à parte profissional, como eu disse para você, na Laje do Arapuã, eu trabalhei uma época aqui em Dois Córregos e depois eu fui para Jaú. Fui gerenciar a loja de Jaú, que é ali perto do cemitério, era a Laje do Arapuã. E naquela época, o João, o Peu, eles distribuíam cimento. E a gente vendia cimento para várias lojas de Jaú. Sim. Um atacado de cimento naquela época lá. E tinha lá um senhor que se aposentou no Atala, seu Carlos Germandi, e ele resolveu montar uma loja de material de construção no Jardim América, em Jaú, que era o último gole, ali no final, ali para cima do Amaral Carvalho, né, no final da rua Rio Barbosa ali. Ele comprou, o Jardim América estava começando, ele comprou lá um terreno, construiu ali um barracão e iniciou uma loja, GF Materiais para Construção. Isso foi em 1990. E a gente vendia material para o seu Carlos, vendia cimento. E o seu Carlos não era do ramo, acabou não conseguindo tocar a empresa, né? GF significa Germandi e Filhos. Ah, tá. Eu ia fazer essa pergunta, a você já origem do respondeu. nome GF, né? Tá. E aí seu Carlos me procurou e disse assim, será que seu patrão não tem interesse em ficar com a minha empresa? Eu conversei com o João na época, levei o João lá, fizemos uma visita. O João falou para mim assim, para mim não interessa. E aí o Olindo, o Chiro, trabalhava com a gente na Laje do Arapuã, ele falou, puxa vida, será que não é nossa hora? Nós 3 ali... Deu aquela luz assim. Iniciamos uma conversa que durou quase 3 meses, uma conversa que uma hora decepcionava, outra hora animava, porque era para acontecer o proprietário falou assim, será que eu confio nesses moços aí, né? E aí acabamos acertando com ele. Então, a partir de setembro de 91, a gente adquiriu a empresa, GF, Materiais para Construção. Né? Desde aquela época, o contador nosso é o Scoserge. Opa, aqui? Desde aquela época. A gente tentou mudar o nome várias vezes, não conseguimos, porque sempre tinha na junta comercial o nome que a gente queria. Então, vai ficar GF mesmo. E o seu Chiro falava assim... Eu falava porque ele desencarnou no Covid em 2021, né? Era o nosso sócio de mais idade, mais experiente, e ele foi muito importante nessa trajetória aí. E aí, então, o que aconteceu foi que ele falava assim, deixa a GF, nós vamos transformar essa empresa numa empresa grande e forte. GF, grande e forte. E a gente trabalha para isso até hoje, Que Raul. bonito, que bacana, tudo conspirou a favor dessa luta de vocês. Sim. O terceiro sócio, quem seria? O terceiro sócio, ele é filho do seu João Trevisan e da dona Lúcia Espírito. É Antônio Denilson Trevisan. Tá. É neto do Rock Espírito. Neto. Né? É filho do seu João Trevisan. Dois corriguenses? Dois corriguenses. Tá. Está firme até hoje contigo? Firme. O irmão dele tem mercado aqui, sim, o João Rodrigo e tal. Aí nós estamos juntos desde 1991 e às vezes as pessoas perguntam, puxa, a sociedade não é fácil dar certo. É verdade. Em realmente, 3, né? Realmente. Mas a prova cabal é que ali com vocês só progrediu. Com relação à sociedade, o que eu posso dizer para aqueles que nos assistem, para você, Raul, são algumas condições básicas. Honestidade, né? Um senso de comum acordo. Então, a gente sempre tinha uma questão. Nós éramos em 3. 2-1 é 3-0. Tá? Sim. Porque se um puxa para um lado e 2 para o outro, nunca dá certo. Então, a gente sempre sentou e conversou, opiniões diferentes,
Muito bom. Isso é um tempero para a vida, para tudo, seja na família, seja no trabalho. Então, muitas vezes o um ganhou. Ele tem uma opinião contrária, expôs a sua situação e a gente falou, acabou você tá certo. convencendo, então, você sempre está certo. no diálogo, em tudo. Sempre no diálogo, muito importante. Sim. Tão carente no mundo de hoje, né? O diálogo em todas as situações aí. Filho, você já era casado nessa época, você tem? Eu me casei em 89, né? E aí nós começamos o GF, eu ainda não tinha filhos, então a gente ainda esperou um pouco numa programação aí, e a Núria nasceu em 94. 94, a minha primeira filha aí, e ela hoje tem 31 anos. 31 anos. Ela é arquiteta. Opa. Casada, então uma alegria aí. Uma alegria. Mora em Jaú? Mora em Jaú. Muito bem. Tem netos? Não, está a caminho. Está a caminho. Está a caminho. A bênção. Está a caminho. E um filho? E um filho, Natan. Natan? Natan fez 25 anos, né? Trabalha hoje num restaurante. Né? Já trabalhou com a gente lá, mas segue a vida dele, como a Núria também segue. Sim. Quem sabe no futuro, né? Solteiro? Ele é solteiro. 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 Muito bem. Então, muito bem. A gente tem uma família linda aí e só agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou com relação a essa parte aí. Está aqui o Rossi, pode falar, você ia complementar. Eu acho que... um homem que eu posso falar de luz, né? Um homem cheio de luz. E aí entra, eu quero saber desse envolvimento seu, né? Como presidente da União, da Sociedade Espírita Regional de Jaú. Você vai falar agora essas mudanças que houve, enfim, mas de 2009 a 2020 você foi presidente. Só me permita, encerrando a questão só da profissional, sim. Tem gente em Jaú que faz confusão. Né? Em 2011 surgiu a oportunidade da GF em Dois Córregos. Então vamos lá. Nós iniciamos a GF quando a GF fez 20 anos, nós começamos a loja aqui de Dois Córregos. Muito bem. Naquele espaço lá, onde foi um susto, porque é um espaço muito grande para início. Nossa empresa, a ideia era começar alguma coisa aqui em Dois Córregos, mais tranquilo. Sim, e hoje está aí. E a gente acabou abraçando aquele prédio lá, né, e estamos aí desde 2011 servindo também aqui a população de Dois Córregos com muito... Aliás, sem média nenhuma, não é preciso isso, servindo com muita qualidade, prestatividade, e aí, né? Estabelecido, só se estabelece quem tem competência. Realmente a GF aqui tem demonstrado, né, o seu trabalho com maestria. É o nosso propósito, a gente treina, prepara os nossos colaboradores para isso aí. E é uma satisfação dizer hoje, Raul, que 75 famílias sobrevivem da GF. E está aí, gente. Essa é a importância de uma grande empresa, citada agora aqui, a dele. São quantas famílias, repita? São 75, 45 famílias em Jaú. Olha aí. E aqui em Dois Córregos, 20 famílias. E depois a gente tem também a produção de laje, que tem ali mais 6 funcionários. Olha, é reconfortante demais, né? Assim, é um desafio todos os dias. Sim. Pensar que você abre a loja com uma responsabilidade grande dessa. Muito grande. Mas é assim, a parte profissional aí, a gente tem uma gratidão enorme pelas pessoas que passaram pela GF, que estão lá conosco. A gente agradece de coração todos os colaboradores, porque a gente precisa demais deles. Perfeito. Tá aí. Por isso que é um líder. Somos a Vero, uma empresa com excelência no mercado de telecom, com NPS de referência mundial e com índice equivalente ao das empresas mais admiradas do Brasil. Nosso sonho é criar uma nova era na relação com o cliente, sempre inovando com a proximidade de quem se importa e a eficiência de quem quer ser líder. Nós não queremos ser mais, queremos ser melhores, superando as expectativas dos nossos clientes com a proximidade de quem se importa, porque a Vero é do tamanho do seu mundo. Restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, a batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta. Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilé, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal.
em restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. Então eu gostaria que você falasse dessa época aí, da presidência da USE, da Sociedade, né, da União da Sociedade Espírita Regional de Jaú. Como foi esse? Olha, é o seguinte, eu diria para você, Raul, que o estudo do Evangelho sempre foi uma preocupação. Então, eu tenho uma profunda gratidão pelas catequistas, né? Eu fazia todo o processo aqui na igreja, lembro muito bem, Padre Vidal, Padre Madrigal, Padre Isidro. Essas pessoas também foram muito importantes. Tanto é que quando eu comecei a namorar a minha esposa, e ela percebeu que eu ia à missa, eu ia à igreja, né? Um mês depois ela falou, tem uma coisa para te falar, eu sou espírita. E ela disse bem assim, se você quiser desistir, você desista já. Né? E eu falei, eu não tenho nenhum preconceito, né? Eu sou da mesma idade do meu primo, ali, filho do seu Pedro de Lima, Pedro Alves de Lima, o Felipe de Lima, que é o pai do meu tio, que ele foi um dos fundadores aqui da União Espírita de Dois Córregos. Sim. E meu primo ia no centro e eu ia na missa. Então eu nunca tive nenhum preconceito com relação... porque depois eu fui perceber que as pessoas confundiam muito o espiritismo com algumas... não sei, são denominações afro-brasileiras que a gente não conhece, respeita, mas eu namorei a minha esposa há 6 anos, eu ia na missa e ela ia no centro. Olha aí. Convivendo numa boa e tal. Aí, depois que eu me casei, algumas coisas começaram a me levar para o centro espírita. A minha filha, ela não dormia à noite por vários anos, né? Então a gente recorria no centro espírita, a gente tem a palestra e o passe magnético, uma imposição de mãos, seguindo a orientação de Jesus de Nazaré. Então foi isso que ajudou muito. Olha só. Porque trabalhando em Jaú e muitas noites sem dormir, é um negócio complicado, né? Então a gente passou esse período também e a Casa Espírita ajudou muito. Então quando eu me vi, eu estava dentro do Centro Espírita lá em Bariri, estudando porque o Espiritismo é uma filosofia de vida. E a gente começa a estudar aquilo lá e realmente me contagiou. São baseados em alguns livros organizados por Allan Kardec. A meta do espírita tem como base, fora da caridade não há salvação. Olha aí. Então, é a prática do bem. O Kardec perguntou em certo momento lá para a espiritualidade, qual a melhor religião? O pessoal lá de cima respondeu, é aquela que torna o homem melhor, é aquela que faz mais homens de bens. Então, há um profundo respeito da doutrina espírita com todas as convicções. Para com todas, né? Perfeito. E eu converso todos os dias com um católico, com um protestante, com um evangélico, porque eu estou no comércio, então as pessoas sabem que eu sou espírita. A gente faz programa de rádio espírita, faz palestra espírita, então o pessoal sabe. Então, todo dia tem alguém me perguntando sobre a morte de um ente querido, sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida que não tem uma causa aparentemente justa. Então, a filosofia espírita tem toda essa preocupação, esse estudo. Esse estudo. Então, estuda a lei... E você se preocupou muito com isso, porque você é um estudioso da doutrina. Assim, a gente busca entender os porquês e principalmente os paraquês. Para que eu tive que enfrentar essa situação? Tá. Então, é muito importante o autoconhecimento. A gente tem que procurar cada vez mais buscar um equilíbrio íntimo, não é fácil. Nós vivemos aqui na Terra, ninguém aqui é perfeito. Então, é muito esforço da nossa parte em nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que conseguem dominar as suas más tendências. O problema é que de vez em quando a gente não age, a gente reage. E quando a gente reage, a gente faz o que não deve, fala o que não deve e custa caro na nossa própria consciência. É muito nítido. Você vai à missa, vai em um velório, tudo fala da vida eterna, né? Tudo fala aí da imortalidade da alma. A diferença talvez mais básica com relação à doutrina espírita, das outras
filosofias religiosas, a questão da reencarnação. A reencarnação, ela traz um conceito para mim, onde me explicou a justiça divina. Através da reencarnação eu consegui entender um Deus justo, porque eu discuti com o Criador, olha eu, essa pretensão, né? E perguntei para o padre várias vezes o porquê de algumas situações. Posso até contar aqui alguma coisa que me chamou muita atenção. Meu pai era ferroviário. Sim. Né? E tem um amigo dele, não sei se você conheceu, mas você conhece a Rosa da Pai. Sim. Opa. Conhece o Rogério. Sim. Né? E o Maurício era companheiro de trabalho do meu pai. A Magali, a mãe, né? E eles tinham um Mauricinho. Era da minha idade e tinha um problema sério. Eles começaram a pai aqui. E eu perguntava, mas por que eu nasci perfeito? E ele nasceu daquele jeito. Se batia, babava e tinha uma previsão que ia desencarnar ou falecer com 20 anos. E foi justamente isso que aconteceu. Então, por que ele fez para merecer aquilo? Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente entende a lei de causa e efeito. Tudo é um efeito. E se Deus é justo, tem que ter uma causa justa. Não existe uma causa nessa existência. Então, a causa tem que estar em outras experiências que a gente já viveu na Terra. Olha só. Então, essa que é a lógica da reencarnação. E aí a gente percebe que Deus não tem nada com isso. Deus criou leis justas. E eu não usei bem a minha liberdade, como a gente vê todos os dias na mídia. Muito bem. As notícias que acontecem, quanta crueldade, quantos crimes. Então, isso vai gerar uma alegria ou um sofrimento futuro. Mas é castigo? Não. Você mesmo infringiu uma lei, não usou bem a lei da liberdade. E isso traz algumas consequências. Então, isso me contagiou. Então, dali para cá, eu estudei muito doutrina espírita. Né? E aí, fazendo parte do Centro Espírita lá em Bariri, Mensageiros de Luz, eu fui convidado na época pelo Orson Peter Carrara, que hoje está em Matão, mas ele morava em Mineiros do TT. Muito conhecido. Para ir fazer parte da diretoria da USE, União das Sociedades Espíritas, que ela é como se fosse assim, Raul, é uma matriz em São Paulo, que é a USE estadual, e são várias filiais. São regionais e intermunicipais. Então, até aí 2020, a gente tinha uma regional Jaú. Aí depois houve uma mudança e virou a regional do Centro-Oeste. Então, Jaú hoje é uma intermunicipal, que congrega aqui toda a região, Dois Córregos, Torrinha, Brotas, Mineiros, Igaraçu, Barra Bonita, Itapuí, Jaú, Bariri, Bocaina. Então, essas cidades aqui compõem a intermunicipal. Perfeito. Tá? E aí tem uma intermunicipal em Bauru e uma intermunicipal em Lins. Essas três formam a regional do Centro-Oeste. E hoje eu estou como vice-presidente da regional. Olha que bacana. Dado ao estudo, ao conhecimento, sem sombra de dúvida, está aí e uma explicação sensacional. Quanto à presidência da Associação Beneficente Teresa Perlatti. Acontece o Foi seguinte, concomitantemente? Não. Acontece o seguinte, que quem fundou o Teresa Perlatti foram os espíritas. Em 1959, um grupo de espíritas de Jaú se reuniram com a preocupação com relação à saúde mental. E eles fundaram, naquela época lá, a Associação Sanatório Teresa Perlatti, em 1959. E houve todo um esforço da região, dos espíritos da região, para construir aquilo que a gente tem lá hoje. Olha que importante a gente saber dessa história e como surgiu então. Sim, essas pessoas... Todo esse esforço, essa força-tarefa dos espíritas. Isso, porque a preocupação, naquela época, não tinha a lei que tem hoje, não tinha os procedimentos na saúde, na ciência como hoje. Então era lugar de louco, se falava lugar de louco, era um sanatório. Né? Então os espíritas preocupados com esse grupo de pessoas afligidos por essa situação mental, né? E quando a gente fala de espiritismo, fala de reencarnação, fala de lei de causa e efeito, é assim, porque uma pessoa nasce muitas vezes com essa situação de doença mental. Não existe regra, né? É muito diferenciado o efeito, né? Mas uma coisa muito preocupante, que é muito forte nos dias de hoje, é a questão do suicídio.
Então, quando você abrevia a sua própria vida, você atenta com a sua própria vida, você está infringindo uma lei. Né? Então, era muito comum no passado a pessoa se suicidar com um tiro na cabeça, ingerindo veneno. Então, isso trouxe uma consequência futura. Então, muitas pessoas nascem com uma doença mental porque em outras oportunidades né, se suicidaram. Né, muitas vezes com um tiro no cérebro, coisa parecida. Vem uma reencarnação para se melhorar. É um período onde o espírito fica um tanto quanto limitado até para que ele valorize aquilo que ele não valorizou em outras oportunidades. Essa é a lógica da reencarnação. E aí os espíritos se preocupando com isso foram fundados vários hospitais psiquiátricos. No estado inteiro, no Brasil todo. E em 1970 começou então as internações. E depois o hospital, numa época, acabou caindo em mãos onde ficou muito complicado o hospital, porque dependendo do caráter do ser humano, né, ele denigra a imagem. Sim, então o hospital passou por momentos onde houve uma intervenção. Tá? Em 1992, houve uma intervenção no Perlac, e aí em 93, de novo, os espíritas se reuniram e retomaram a gestão do hospital. Olha só. Tá? E o hospital viveu momentos bons até 2014, 2015. De lá para cá, muita crise na mídia, aqui também houve ecos. Você está falando em tempos atuais, né? 14, 15. Por quê? Porque, assim, se rotula o hospital psiquiátrico como um hospital de louco. Então, hoje é um formato completamente diferente, um tratamento humanizado. Olha. E, assim, pelas dificuldades que o Hospital Teresa Perlatti passava, e sabendo que eu fazia parte da USE, os funcionários do hospital me procuraram no final de 18. Né? Me procuraram para uma reunião, explicaram a situação, era também preocupante de fechamento. E eu consegui ali reunir um grupo de espíritas para formar uma nova diretoria. Só que era um outro formato, era um conselho diretor na época. E a gente então se aproximou do Perlatti a partir de 19. Em 19 a gente trouxe pessoas ali e em 21, já no final de 20, houve a necessidade de uma mudança estatutária. E aí, para uma associação beneficente, onde tem uma diretoria, presidente, vice, secretário, tesoureiro, uma diretoria de uma associação filantrópica. Aí, então, aí houve a primeira eleição desse novo estatuto em 21. Eu fui aí escolhido para ser o presidente. Essa gestão se encerrou em 2023 e agora houve uma nova eleição em 24. E você a gente novamente continuou com a mesma diretoria até 26, em momentos muito duros, difíceis, porque, né, infelizmente, há uma política onde só quem tem um doente mental sabe a dificuldade. Então, por exemplo, aqui de Dois Córregos, o pessoal sabe que eu estou lá. E frequentemente eu recebo ligação de amigos solicitando apoio na internação. Só que é o seguinte, Raul, a gente tem que, na questão da psiquiatria, depressão, ansiedade, dependência química está fervendo. Sim. Está fervendo. E é diferente de um hospital geral, onde você interna lá a sua mãe, seu pai, ou a gente mesmo vai por um problema de saúde e a gente quer sair logo. Quando você interna uma pessoa da sua família que tem problema psiquiátrico, dependência química, você quer que ele fique lá. E o hospital psiquiátrico não é para isso. Não é para isso. Não existe mais isso. Então, só que o Perlatti ainda tem uma herança. Nós temos quase ali 60, 70 pessoas que moram lá há décadas. Então está ocorrendo a desinstitucionalização. As pessoas estão sendo transferidas para residências terapêuticas, para outros locais mais apropriados. O problema é que eles estão acostumados com aquele local. Então, saem 6 pessoas essa semana para Bauru, voltam 3. Eles não estão acostumados com a vida em outros locais. Entendi. Lá tem muitos que têm a chave do hospital. Eles têm um problema mental, mas é a casa deles. Então, a gente tem essa situação. Eu acredito que mais 1 ano, 2 anos,
essas pessoas que moram lá vão estar fora de lá. Isso é uma tendência. Sim. Fora alguns casos neurológicos que têm que ficar no hospital, né? Não tem São jeito, não situações tem nem diferentes. família, não tem nem família. Sim. Mas o hospital está se preparando para voltar a internar agora no próximo ano. E qual que é o papel do hospital? Tratar a crise. Tratar O a surto. crise. O surto, né? sim. A desintoxicação. Isso. É 7, 15 dias no máximo e aí volta para casa. Volta para casa. Perfeito. Olha, esclarecedor. Rossi, eu tenho umas fotos separadas aí e a gente vai fazer uma retrospectiva e você vai contando aí para nós sobre essas fotos aí. Um breve relato de cada um. Vamos lá, Mauro. Ei, a infância família. feliz. Aí meu pai e minha mãe e meus irmãos aí, né? Eu, a Ana Maria, ela é contadora, trabalha aqui em 2 empresas na cidade. A Ângela é supervisora de ensino. Aí o Júnior da Funerária Amparo. Opa. E a Angélica da Nova Calçadas. Essa rodada. Essa aí é a turminha lá da Mira Lopes. Da Mira Lopes. É. Vamos lá. Aí o José Rampaz e a Sidineia, né? Uma segunda família para mim aí. Fiquei lá praticamente quase 10 anos, dos 11 aos 20 quase. Maravilha. Então, uma grande consideração por eles. A gente vê. Ali, foi a época em que eu trabalhei no escritório lá com o Olavo medindo a terra, lá perto de Torrinha a gente estava aí nessa época aí. Boas recordações daquele período também. Foi aí que eu conheci o Homero também, grande amizade com o Homero. o Homero, irmão do Olavo, né? Isso. Vamos lá. Os citados por você, né? O Isso, saudoso aí, Oswaldo o Casanato e Casanato. o Paulo Carmesini também, 2 pessoas aí que me ensinaram muito ali, tanto a experiência no poder público como a experiência também na questão aí imobiliária dos imóveis aqui da cidade. Muito bem. Aí o início da nossa sociedade, aí o lindo Chiro, né, filho Isso, da dona você- Tereza e do seu Paulo, né, a pessoa mais experiente ali, e eu, olha lá, naquela época lá. Bigodinho. E o E o- Edenilson ali, o meu sócio hoje, então a GF é minha e do Edenilson ali, né, o Perfeito. seu Chiro faleceu pelo Faleceu. Covid em 21. Sim. Vamos lá. Aí o casório, Ei, lá. 1º de dezembro de 89, lá em 80. Bariri. Opa. O famoso tiro Aí, de guerra tiro de aqui, né? guerra, 82. Sendo cumprimentado pelo Aldo Signini. É, isso aí, uma recordação importante. Aí foi quando você recebeu o primeiro colocado. Foi, e aí atrás acho que era o Valdomiro Casado Grande, que É, era presidente da bem Câmara. parecido. Acho que o prefeito Rui Barbosa na época mais atrás lá, se não me engano. Aí, nossas confraternizações, né, Raul? Sempre. Aí o Peu, o comandante Aldo. Aliás, confraternização todo ano. Essa daí, particularmente, eu fiquei muito emocionado no dia, não sabia, confesso que nem sequer passou pela minha cabeça. A minha esposa com as minhas filhas, em consonância com a minha equipe do tiro de guerra, prepararam esse aniversário para mim, surpresa aí. Foi muito Estavam legal. todos aí, foi muito, da qual eu estendo aí meu muito obrigado a todos vocês. Foi muito emocionante. Vamos lá? Aí, Olha lá. continuando aí. Continuando isso, as confraternizações. Isso lá. A gente no Sempre balneário. que possível, presente aqui em Dois Cós aí, né? Sempre, o Momento de Rossi está alegria aí. sempre aí, ó. Aí é o Flávio Casanato, eu e o Rossi num salão do carnaval, né? Isso aí. Vamos lá. Aí a formatura da FATEC, gestão empresarial, né? Depois já com uns 50 e poucos anos aí, Olha. voltando para a faculdade, foi uma experiência muito bacana, uma convivência com pessoas de várias idades Olha aí. aí, foi muito bom. O saber não tem idade, né? É. Perfeito. Vamos Aí- lá. Aí os professores lá naquela época ali, né? O Evandro, a Cida, Zen, professores da FATEC. Muito bom. Aí que você Aí disse, né, do filho? Uma coisa gostosa, revivi todo o tiro de guerra ali, o Natan Olha. fazendo o tiro de guerra, também ali recebendo aí a colação do posto de cabo. Dá para ver o orgulho nos seus olhos ali. Vamos lá? Aí a formatura da Núria, Sim. né? Arquiteta ali também, é Muito uma bem. satisfação, um orgulho para nós aí, Tremenda. nossos filhos, né, Tremenda. Raul? Poxa, uma tremenda satisfação. Aí a gente faz parte aí da CDL e sempre, quase todo ano, a gente vai nas convenções. Aí Sim. a oportunidade de um livro fantástico do Almir Klink. Opa, Uma palestra muito Muito. proveitosa. A próxima foto traz aí
um cidadão do Escorreguense, até nessa oportunidade, mandou um alô para nós aqui do Dois Córregos, o Lars Grael. Nossa, o iatista. Né? Isso. Muito. Né? Eu tenho um carinho especial por Dois Córregos, né? Que é natural daqui. Olha aí. E eu estou tentando, você vai ser meu intermediário para uma entrevista com ele também. Opa! Vamos lá. Aí a oportunidade de conhecer o Carlos Nascimento, tive a oportunidade de levar a minha mãe até lá e conversar um pouquinho com ele também. A dona Etelvina esteve presente. Esteve. Luz, muito bom. Vamos lá? Aí, tá aí então. O programa excelente que você fez com ele, né? Isso, também veio. Né? Uma pessoa fantástica. Fantástica, fantástica. Agora, opa! Aí, né, aquela herança do meu pai, né? E tive a oportunidade de estar aí, né, no magnetismo, numa energia. Muito essa grande. torcida é contagiante. Tive também o prazer de visitar lá, a Arena. Aí... Aí assim, quando a minha mãe fez 95 anos, agora em abril de 2024, né? Sim. Ali os meus irmãos, ali o Júnior, a Ana, a Ângela e a Angélica. Que mulher fantástica. Tive o prazer de bater um pequeno papo com ela no supermercado. Nossa, é um ser de luz mesmo. Foi fantástico. Uma serenidade, um Tranquilo. exemplo para todos nós, um prazer. A gratidão a Deus por conviver com ela 95 anos. Nossa, é de arrepiar. Muito bem. Vamos lá? A sua... Aí a GF aqui de Dois Córregos. Dois Córregos. 2011 teve seu início. Também é uma alegria para nós aí. A de... Jaú, a loja de Jaú. A loja de Jaú. Aí, né? Olha aí. Hoje a gente tem aí praticamente 2.400 metros quadrados de área construída. Muito bem. Um trabalho diário ali, a gente está presente no chão da loja todos os dias. Regado pelo que você disse, né? Pela honestidade, né? Pela verdade, enfim, é a sociedade que tende e deu certo. Vamos lá? O Hospital Teresa Berlatti, né? Até essa nova fachada foi fruto do nosso trabalho, onde a gente modernizou o logo, Hospital Berlatti, e a gente está trabalhando cada vez mais aí para dar um tratamento digno a essas pessoas que chegam até nós, de 68 municípios, Raul. 68 cidades enviam seus pacientes psiquiátricos, 68. Toda a região de Bauru, essa grande região de 2 milhões de habitantes, e o Berlatti está se transformando, se reinventando, e cada vez mais tem uma equipe fantástica. A nossa estrutura, infelizmente, não é das melhores, porque realmente o dinheiro olha, para pagar aí os profissionais, a alimentação daqueles pacientes, sim, mas a gente está com muitas doações aí, transformando a cara daquele hospital. Já que você falou em doações, vamos aproveitar então essa pausa. Se a pessoa quiser contribuir, como faz? Entra pelo site, como é? Hospital Teresa Berlatti. Isso. O Hospital Teresa Berlatti é só entrar no site do hospital, no Facebook do hospital, o Pix é o CNPJ, deixando bem claro aqui que a gente não tem mensageiro, não tem telemarketing. Se a pessoa quiser e puder nos auxiliar, é só. O telefone de lá é 3601-8282. É só ligar e conversar, o pessoal orienta tudo direitinho. Muito bem. Eu acho que findou, né, Mauro? Ah, não. Encerrando, tem esses três. Aí, realmente aí é um sentimento de tristeza pela falta do seu Oshiro, mas nós continuamos o legado aí, trabalhando aí juntos para servir os nossos clientes com relação a tudo que eles precisam aí para o sonho da casa, da construção, da reforma. Então nós vamos aí trabalhar intensamente para que cada vez mais possa cumprir o nosso objetivo na questão profissional, atendendo da melhor forma possível os nossos clientes e amigos. Rossi, foi um prazer tremendo falar contigo, do coração. Eu tenho certeza que todos vão elogiar muito a sua presença aqui, o seu esclarecimento, a sua explanação sobre essa trajetória maravilhosa de vida sua. Receba os cumprimentos nossos aqui do Mauro, do Toco, nosso gerente, através do nosso presidente e diretor aqui, o José Eduardo. Então eu gostaria que agora você deixasse as considerações finais ao programa. Eu só tenho que agradecer, fiquei lisonjeado com o seu convite. Eu primeiro tenho que agradecer a Deus, o Criador, pela oportunidade da vida, por estarmos aqui na Terra convivendo com
com pessoas tão importantes. Agradeço a minha família, a minha esposa Maria Rita, meus filhos Núria e Natan, são a coisa mais importante que a gente tem, né, Raul? Com E certeza. é por eles que a gente trabalha, que a gente labuta aí para poder seguir em frente com muita fé, com muita coragem, procurando fazer o nosso melhor. É isso que a gente tem como princípio de vida, que a gente deixa um abraço aí a todos que nos acompanham. Às vezes eu me sinto apenas um ser humano meio metido à besta aí que vai procurando fazer o seu melhor. É somente isso, com muita humildade, sabendo que eu tenho muito ainda a aprender, a gente vai aproveitando as oportunidades que a vida apresenta para deixar a nossa contribuição, por menor que ela seja. Olha, eu sou um leigo para falar, mas nessa evolução espiritual que a gente percebe em você, né? Porque você é uma pessoa evoluída, a gente vê, né? Já que você fala em espiritismo. Eu só tenho que desejar a você continuidade da maneira com que você conduz aí tudo o que faz, né? Tanto no seu trabalho como no hospital. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até uma próxima.